Milhões de brasileiros têm doença nos rins e nem desconfiam. É isso mesmo, gente. A doença renal crônica, ela é silenciosa, ela é sorrateira. E quando os sintomas aparecem, muitas vezes o problema já está muito avançado. Eu sou o Dr. André Bastos, médico nefrologista, e hoje aqui no RinTube você vai entender e vai descobrir quem está em risco de desenvolver doença renal, quais são os 6 sinais de alerta que você não pode ignorar e quais são os 4 exames simples que vão revelar se seus rins estão ou não funcionando bem. Então segue comigo até o final do vídeo, porque essas informações são muito importantes e pode trazer grandes benefícios para a sua saúde. Pessoal, a doença renal crônica, ou como a gente chama de DRC, afeta cerca de 10% da população do mundo. No Brasil, isso dá cerca de 20 milhões de pessoas. E o pior, a maioria que tem doença renal, ela não sabe que está doente. Isso ocorre, gente, porque os rins eles podem perder até 70% de sua função sem apresentar nenhum sintoma. Então a pessoa ela pode ter o rim funcionando 40% e não tem nada, 20% e não tem nada, às vezes 15% e não tem absolutamente nada. Agora, se você tem diabetes, pressão alta, você tem uma chance maior de ter problema nos rins. Tá? Se você já teve pedra nos rins, já teve infecção urinária de repetição, se tem obesidade, se tem histórico de doença renal na família, se tem mais de 60 anos, você tem mais chance de desenvolver doença renal. Tá? E aí, se você se encaixa em uma ou mais dessas situações que eu disse aqui, é essencial você acompanhar a saúde dos seus rins. Eu fico surpreso quando eu vejo uma pessoa que na sua família tem pessoas que têm problemas renais sérios, tá? Tem um irmão que faz hemodiálise, o pai faz hemodiálise, certo? A mãe faz hemodiálise e o paciente nunca realizou nenhum tipo de exame, nunca realizou nenhum tipo de investigação para ver se ele também tem esse problema, tá? Então, nessas situações de fatores de risco, é interessante buscar ainda com mais brevidade e precocidade um médico clínico para que ele peça seus exames de função renal para ver se você também herdou ou tem algum problema relacionado à função dos rins. Mas agora atenção, porque esses 6 sintomas que eu vou falar agora, eles podem ser sinais de que seus rins não estão bem, tá? Primeiro de tudo é o inchaço. Inchaço nos pés, inchaço no tornozelo e às vezes inchaço no rosto. Um outro sintoma ou sinal interessante é a urina espumosa, tá? É aquela urina que fica soltando espuma. Ou então quando tem sangue, a gente nota que nessa situação a gente deve procurar mais rapidamente um médico nefrologista. Outra coisa interessante é o cansaço constante, uma fraqueza sem motivo. É uma virose que não passa, é um cansaço que não passa, é uma doença que não vai embora. Parece que a pessoa mudou de vida, aconteceu algo, o comportamento é diferente, tá? Às vezes sintomas inespecíficos, tá? São a pista para a gente investigar uma doença renal. Outra coisa interessante é a pressão alta, que não melhora com remédio. Você tinha uma pressão, controlava, agora a pressão está muito alta. Outro sinal importante é a coceira persistente, uma pele muito, muito seca. E alterações no apetite, um gosto metálico na boca que os pacientes com doença renal crônica avançada referem. Mas lembre, gente, a maioria das pessoas com doença renal não sente nada nos estágios iniciais. É preciso haver uma perda importante da função renal para que esses sintomas que eu falei aqui comecem a aparecer, tá? Portanto, mesmo sem sintomas, você pode e deve acompanhar a saúde dos seus rins com exames simples e acessíveis. Pessoal, exame de creatinina no sangue é muito fácil fazer e mostra se há perda de função renal. Então faça uma creatinina. A taxa de filtração glomerular calculada com base na creatinina. Se você faz a creatinina, você tem a taxa de função dos seus rins. Um terceiro exame importante é o exame de urina, porque ele vai detectar se tem proteína, se tem sangue na urina. Às vezes a gente acha que a urina está espumando ou está mais escurecida.
para confirmar que aquela espuma é proteína ou aquele escurecimento da urina é sangue, a gente faz um exame simples de urina. E a gente vai perceber nesse exame se existe proteína ou sangue na urina. E um quarto exame super importante é a relação albumina-creatinina na urina. Então você colhe o exame de urina e vai identificar se existe lesão precoce, que é a lesão que mostra perda de proteína na urina. Gente, esses exames, eles estão disponíveis na rede SUS e em laboratórios também particular, tá? O melhor, eles são baratos ou até gratuitos, tá certo? São exames simples, não há nenhuma complexidade, nem demora de se ajustar desses exames. Então você pode fazer todos esses exames por menos de R$100, R$120 em muitos laboratórios. E se for pelo SUS, como eu disse, você não paga absolutamente nada, basta ter um pedido médico e esperar o resultado dos seus exames. Eu volto a dizer que a doença renal crônica é uma doença grave, pior de tudo, é silenciosa e infelizmente muito comum, e a sua frequência vem aumentando ao longo dos anos. Só que se a gente detecta essa doença renal logo no seu início, ela é totalmente controlável e tratável. A doença renal crônica não tem cura, mas tem tratamento. A gente consegue postergar a evolução da doença. Se você se identificou com esses sintomas, ou conhece alguém que tem esses sintomas, ou esses fatores de risco, converse com seu médico, pessoal. Faça seus exames e, claro, beba água, mantenha uma alimentação saudável, cuide da sua saúde, da sua pressão, do seu açúcar, tá? O grande objetivo desse canal, as pessoas perguntam, doutor André, o que você está fazendo, perdendo tempo? Qual o objetivo desse canal? É mostrar que a informação, ela pode salvar seus rins. Uma pessoa bem informada, ela consegue ter acesso, certo? A um diagnóstico mais precoce, a um tratamento mais correto. Ela consegue evitar erros que, em última análise, culminam com a perda de função renal, que culminam com um problema renal avançado que leve à diálise. Então, muita gente não sabe como não ter os rins funcionando é uma coisa tão difícil, tá? É um problema sério. Graças a Deus tem a diálise peritoneal, tem a hemodiálise, tem o transplante. Mas o melhor mesmo é sobreviver com os rins que a gente nasceu, tá? Para que você evite essa perda importante de qualidade de vida provocado pelo problema renal, a gente traz informações que vão trazer uma elucidação, uma clareza de que é possível evitar algumas coisas que machucam os rins, que prejudicam os rins. É possível a gente detectar a doença precocemente, controlar, tá? Doenças que geram insuficiência renal, como a pressão, diabetes, alimentação, e isso faz com que seus rins possam estar funcionando por mais tempo, que a diálise seja um tratamento mais distante, tá? Então, se você gostou desse vídeo, encaminha para pessoas que você acha que pode usufruir dessa informação. Em breve estaremos aqui com mais informações sobre saúde dos rins.